O enigma do manuscrito Voynich, o livro que ninguém consegue decifrar. Imagine segurar nas mãos um livro que ninguém, em nenhum canto do mundo, foi capaz de compreender. Um livro escrito em um idioma que não existe, com ilustrações que desafiam a lógica e que já foi analisado pelos maiores criptógrafos do planeta, sem sucesso. Essa é a realidade do manuscrito Voynich, um dos maiores enigmas da história da humanidade. Diferente de outras obras misteriosas, o que torna o Voynich tão fascinante não é apenas o conteúdo obscuro, mas o fato de que ele continua resistindo obstinadamente a todos os esforços humanos para ser decifrado, mesmo com os avanços tecnológicos e linguísticos das últimas décadas. Para começar a entender o que o manuscrito Voynich representa, precisamos voltar ao momento em que ele reaparece no mundo moderno. O manuscrito leva o nome de Wilfrid Voynich, um livreiro de origem polonesa que o descobriu em 1912 em uma coleção de livros antigos pertencente aos jesuítas na Vila Mondragone, próxima a Roma, na Itália. Ao adquiri-lo, Voynich percebeu imediatamente que aquele livro era diferente de tudo que já tinha visto. Ele continha cerca de 240 páginas, com textos cuidadosamente escritos em uma caligrafia fluida e estranha, além de ilustrações que variavam entre plantas inexistentes, diagramas astrológicos e figuras femininas interagindo com tubulações e líquidos misteriosos. Desde então, o manuscrito Voynich passou a ser objeto de fascínio e frustração para estudiosos do mundo todo. Uma das primeiras tentativas de decifração foi feita durante a Primeira Guerra Mundial, quando o livro foi enviado para especialistas militares dos Estados Unidos que trabalhavam com códigos alemães. Nem mesmo os melhores criptógrafos do exército conseguiram encontrar um padrão coerente na escrita. E isso levanta uma pergunta essencial. O Voynich tem um conteúdo real ou é apenas uma fraude engenhosa? Essa dúvida foi uma constante nos estudos sobre o manuscrito. Alguns pesquisadores acreditam que se trata de uma linguagem codificada extremamente sofisticada, talvez criada por alquimistas medievais para esconder conhecimentos esotéricos. Outros, por sua vez, suspeitam que seja uma falsificação, talvez produzida com o objetivo de enganar colecionadores ricos na época do Renascimento, quando manuscritos raros e ocultos eram altamente valorizados. Mas se fosse uma fraude, por que alguém teria o trabalho hercúleo de inventar centenas de palavras sem repetir padrões comuns, criar diagramas e ilustrações detalhadas e manter uma coerência interna ao longo de tantas páginas? A escrita do manuscrito, batizada pelos estudiosos de Voynichese, tem características peculiares. Ela utiliza um conjunto de cerca de 20 a 25 símbolos, muitos dos quais se repetem em padrões que lembram uma língua natural. Ou seja, a frequência de palavras, prefixos e sufixos comuns, como em idiomas reais. A estrutura é organizada, mas nenhum código linguístico já conhecido se aproxima desse sistema. Linguistas tentaram compará-lo com idiomas antigos, dialetos extintos, inclusive com línguas indígenas e asiáticas, sem sucesso. A complexidade aumenta quando observamos as ilustrações. Há desenhos de plantas que não correspondem a nenhuma espécie conhecida, mesmo que algumas pareçam ter características familiares. Existem diagramas astrológicos que remetem a zodíacos e alinhamentos celestes, mas suas interpretações são igualmente enigmáticas. Em outras páginas, vemos figuras femininas nuas interagindo com tubos, recipientes e sistemas que lembram algum tipo de experimento alquímico ou talvez um processo fisiológico ou espiritual. Nada disso é acompanhado de explicações em línguas conhecidas. Tudo está escrito em Voynichese. O mistério também envolve a origem do manuscrito.
A datação por carbono feita em 2009 em alguns fragmentos do pergaminho revelou que o material foi produzido entre os anos de 1404 e 1438. Isso situa o livro no final da Idade Média, um período marcado por profundas transformações culturais, políticas e científicas. No entanto, isso não garante que ele tenha sido escrito nessa mesma época. O pergaminho pode ter sido armazenado por décadas ou mesmo séculos antes de ser utilizado. Ainda assim, a caligrafia e o estilo artístico apontam para uma produção europeia medieval. Não há dúvidas de que o manuscrito Voynich é autêntico em termos materiais. Ou seja, ele não é um produto moderno tentando parecer antigo. Os testes científicos descartam a possibilidade de falsificação moderna. Mas isso não resolve o enigma principal. Qual é o conteúdo desse livro? Ao longo do século XX e início do XXI, vários estudiosos, linguistas, criptógrafos e entusiastas se dedicaram à tentativa de decifrar o manuscrito. Um dos primeiros especialistas a tentar essa façanha foi William Friedman, um dos maiores criptógrafos dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Ele e sua equipe passaram anos tentando identificar um código no texto, mas nunca conseguiram encontrar um padrão lógico consistente. Curiosamente, Friedman concluiu que o Voynich provavelmente representava uma linguagem artificial, ou seja, criada propositalmente, mas com gramática e vocabulário próprios, como um idioma fictício, mas ainda funcional. Essa hipótese abriu espaço para que estudiosos explorassem a ideia de que o Voynich pudesse ser uma língua construída, assim como o Esperanto ou o Quenya de Tolkien, mas usada com propósitos ocultos ou iniciáticos. Outros foram além, sugerindo que o texto poderia ter sido escrito em glossolalia, a prática de falar ou escrever em línguas espirituais, sem significado consciente, como ocorre em certos rituais religiosos. Nesse cenário, o Voynich seria o resultado de um transe ou inspiração espiritual, mais próximo da arte do que da ciência. Ainda assim, há aqueles que apostam em teorias mais racionais. Em 2014, pesquisadores da Universidade de Alberta, no Canadá, utilizaram algoritmos de inteligência artificial para analisar a estrutura do texto. Eles descobriram que a distribuição das palavras seguia padrões semelhantes aos encontrados em línguas naturais. Isso reforça a ideia de que o Voynich pode sim ter significado, mesmo que ainda não possuamos a chave para compreendê-lo. Outros estudos chegaram a levantar a possibilidade de que o idioma do manuscrito seja uma forma extremamente cifrada de hebraico, latim ou mesmo de uma língua extinta da Ásia Central, mas nenhuma dessas hipóteses se sustentou por completo. Além da linguagem e das ilustrações, outro aspecto intrigante do manuscrito é a divisão aparente em seções temáticas. Pesquisadores identificaram 5 grandes grupos de conteúdo: botânico, astrológico, biológico, farmacêutico e receitas. O segmento botânico é o mais extenso, contendo dezenas de páginas com plantas desenhadas, algumas com raízes expostas, outras com flores e folhas estilizadas. A seção astrológica traz diagramas circulares com símbolos zodiacais e figuras humanas. A parte biológica mostra as figuras femininas interagindo com sistemas que poderiam representar órgãos ou processos internos. A farmacêutica apresenta frascos e substâncias, e a parte de receitas consiste em textos mais longos, organizados em pequenos parágrafos, talvez descrevendo procedimentos ou composições. Essa estrutura indica que o livro pode ter tido um propósito prático. Talvez tenha sido um compêndio de conhecimentos medicinais, alquímicos ou espirituais. Alguns estudiosos acreditam que ele era um grimório, um livro de magia, com instruções cifradas para proteção ou manipulação energética. Outros enxergam nele um tratado médico ou botânico, talvez de uma civilização ou cultura isolada que registrou seus saberes de forma codificada para protegê-los da igreja ou de invasores.
O fato de que tantas pessoas e equipes altamente capacitadas tentaram decifrar o livro sem sucesso apenas aumenta seu mistério. Ele parece operar fora das regras comuns da linguagem. Cada palavra, cada símbolo, cada traço parece ter sido cuidadosamente planejado. E mesmo quando se tenta isolar padrões ou traduzir partes do texto, os resultados variam enormemente de uma interpretação para outra. Há quem diga que o Voynich é um espelho, que ele reflete mais sobre quem tenta decifrá-lo do que sobre seu próprio conteúdo. Isso faz dele não apenas um mistério linguístico ou histórico, mas também um símbolo da busca humana por sentido, por ordem, por compreensão daquilo que está além. E é justamente por isso que ele continua despertando tanto fascínio. No entanto, o enigma está longe de acabar. A próxima etapa da nossa jornada vai explorar as tentativas mais famosas e polêmicas de tradução do Voynich, os erros comuns que cercam essas tentativas e porque muitas vezes elas dizem mais sobre quem as propõe do que sobre o livro em si. Sinceramente, cada vez que releio esse início do Voynich, fico me perguntando como algo assim pôde existir por tanto tempo sem que ninguém conseguisse entender. E você? O que acha? Já tinha ouvido falar desse manuscrito? Deixa aqui nos comentários. Ao longo das décadas, o manuscrito Voynich se transformou em um verdadeiro campo de batalha para linguistas, criptógrafos, historiadores e até mesmo amadores determinados a resolver o enigma. O desejo de ser a pessoa que finalmente decifrou o Voynich é tão intenso que muitas vezes impulsiona interpretações precipitadas e teorias que não resistem ao escrutínio mais rigoroso. E justamente por isso, as tentativas de decifração merecem uma análise cuidadosa, não apenas pelo que propõem, mas pelo que revelam sobre os limites do conhecimento humano e o fascínio pelo indecifrável. Desde que Wilfried Voynich apresentou o manuscrito ao mundo, especialistas passaram a confrontar um dilema básico: como decifrar algo sem ponto de partida? Em outras palavras, diferentemente de línguas mortas como o egípcio hieroglífico, que foi decifrado graças à Pedra de Roseta, o Voynich não possui um texto paralelo em língua conhecida. Isso obriga qualquer tentativa de tradução a começar do zero, baseando-se apenas na frequência de símbolos, nas estruturas do texto e, no máximo, nas ilustrações. Isso torna o desafio exponencialmente mais complexo. Entre as tentativas mais conhecidas está a de William Newbold, professor de filosofia da Universidade da Pensilvânia. Em 1919, ele afirmou ter decifrado o manuscrito e atribuído sua autoria a Roger Bacon, um frade franciscano do século XIII, conhecido por seu interesse por ciência e alquimia. A proposta de Newbold era que os símbolos visíveis do texto escondiam uma micrografia, uma escrita microscópica oculta nas letras, que, ao ser revelada, trazia uma mensagem codificada em latim. No entanto, essa hipótese foi completamente desacreditada após sua morte, pois não havia evidência científica de que tal micrografia existia, além de depender de uma interpretação extremamente subjetiva. Foi uma das primeiras, mas não a última, decepções no caminho da decifração do Voynich. Outra tentativa ganhou notoriedade nos anos 2000, com o engenheiro de software Gordon Rugg. Ele sugeriu que o manuscrito poderia ter sido produzido usando uma tabela de Cardano, uma ferramenta de codificação do século XVI. Com esse método, seria possível gerar texto aparentemente complexo e sem sentido, mas que segue padrões linguísticos, o que explicaria por que o Voynich parece ter estrutura de linguagem sem de fato possuir conteúdo real. Essa hipótese reacendeu o debate sobre a possibilidade de fraude deliberada. Mas mesmo a teoria de Rugg enfrenta críticas, pois exige um trabalho manual excessivamente detalhado para produzir tantas páginas com coerência visual e estrutural.
Em outras palavras, o esforço necessário para criar algo que pareça verdadeiro pode ser tão grande quanto o de simplesmente escrever um texto real. Nas últimas décadas, com o avanço das tecnologias de computação e inteligência artificial, surgiram novas tentativas baseadas em algoritmos estatísticos e análise computacional de linguagens. Em 2016, uma equipe da Universidade de Alberta utilizou redes neurais para comparar padrões do Voynich com centenas de línguas naturais. Eles identificaram similaridades com o hebraico, o que levou a uma tentativa de tradução automatizada. No entanto, a tradução proposta, que incluía frases como "Ela deu conselhos ao sacerdote, ao homem da casa, a mim e ao povo", foi amplamente contestada por especialistas em linguística hebraica, que apontaram ausência de sintaxe coerente e uso forçado de palavras isoladas fora de contexto. O padrão se repete com frequência. Teorias que inicialmente impressionam, mas que não se sustentam quando examinadas com mais profundidade. Em 2019, o cientista da computação Gerard Cheshire, da Universidade de Bristol, anunciou que havia decifrado completamente o Voynich e que o manuscrito estava escrito em uma forma proto-românica, uma língua que teria evoluído para os idiomas românicos modernos. Segundo ele, o livro seria um manual médico elaborado por freiras dominicanas na corte de Maria de Castela. O anúncio chamou a atenção da mídia, mas rapidamente foi refutado por especialistas linguísticos que apontaram que Cheshire não apresentava um método replicável, baseava-se em deduções altamente especulativas e fazia afirmações incompatíveis com o rigor acadêmico. A Universidade de Bristol se distanciou do estudo e a teoria foi desconsiderada como válida. Esse padrão de entusiasmo seguido de desapontamento é comum no estudo do manuscrito Voynich. Isso ocorre porque o livro, ao mesmo tempo que parece ter sentido, desafia todas as ferramentas que temos para extrair esse sentido. Ele opera numa zona ambígua entre o que é significativo e o que é aleatório. Por isso, os erros mais comuns nas tentativas de tradução geralmente recaem em 3 armadilhas: o viés interpretativo, a ausência de método replicável e o uso indevido de ferramentas estatísticas. O viés interpretativo ocorre quando o pesquisador projeta um significado sobre o texto. Por exemplo, ao ver uma imagem de uma mulher segurando um objeto circular em meio a símbolos astrológicos, alguém pode deduzir que aquilo representa um ritual de fertilidade. A partir daí, pode passar a ler o restante do texto dentro dessa narrativa, mesmo que não haja suporte linguístico para tal interpretação. É um exemplo clássico de pareidolia textual. Enxergar padrões e significados onde pode não haver nenhum. A ausência de método replicável é outro problema sério. Uma tradução válida precisa ser testável e reproduzível por outros estudiosos. Se uma pessoa afirma que determinado símbolo representa uma letra ou palavra, isso precisa funcionar de forma consistente em todo o texto. Mas muitas das tentativas de tradução apresentam resultados que só funcionam em passagens isoladas, enquanto o restante do manuscrito se torna ininteligível. Isso compromete a confiabilidade da abordagem. O uso indevido de ferramentas estatísticas, por sua vez, ocorre quando pesquisadores aplicam análises de frequência ou algoritmos de machine learning sem compreender completamente a natureza da linguagem humana ou dos sistemas de codificação. Embora tais ferramentas possam revelar padrões interessantes, como o fato de algumas palavras do Voynich aparecerem em posições específicas dentro das linhas, isso não significa necessariamente que esses padrões possuam significado linguístico. Apesar desses obstáculos, é importante destacar que o estudo do manuscrito não é uma tarefa inútil. Muito pelo contrário, cada tentativa bem documentada, ainda que falha, ajuda a refinar a compreensão sobre o que o livro não é, e por exclusão, aproxima os estudiosos daquilo que ele pode ser.
E há alguns pontos de consenso, mesmo entre os que discordam sobre o significado do texto. Primeiro, há consenso de que o manuscrito possui uma coerência interna notável. Isso significa que ele segue padrões de repetição, variação e organização que são típicos de linguagens naturais e muito difíceis de replicar ao acaso. Segundo, sua caligrafia é consistente e fluida, o que indica que o autor dominava completamente o sistema de escrita que usava, mesmo que não saibamos o que esse sistema significa. Terceiro, os diagramas e ilustrações parecem acompanhar o texto de forma intencional, como se o conjunto todo formasse uma obra coesa. Isso afasta, ao menos em parte, a hipótese de que o Voynich seja uma simples farsa sem sentido. Por fim, é relevante considerar o impacto cultural do manuscrito. Ele se tornou símbolo da resistência do mistério frente ao avanço da ciência. Em uma era marcada por respostas rápidas e acesso imediato à informação, o Voynich representa a exceção. Ele nos lembra que ainda existem fronteiras do conhecimento inexplorado. Não importa quantas tecnologias desenvolvamos ou quantas inteligências artificiais criemos, há mistérios que resistem à lógica humana. E talvez seja justamente isso que nos faz retornar a ele, repetidamente, como se estivéssemos diante de um espelho escuro que reflete nossa própria limitação. Na próxima parte da nossa jornada, vamos mergulhar nas teorias sobre a autoria do manuscrito. Quem poderia ter escrito algo tão complexo e intencionalmente obscuro? Teria sido um gênio solitário, um grupo de iniciados ou uma civilização esquecida? Vamos explorar os personagens históricos suspeitos, as pistas deixadas ao longo dos séculos e o que a ciência pode ou não nos dizer sobre a mente por trás do Voynich. Essas tentativas frustradas de decifração me fazem pensar, será que o Voynich foi feito mesmo para ser entendido? Ou é só uma armadilha intelectual? Se você tivesse esse livro nas mãos, por onde começaria? Curte o vídeo e me conta aí embaixo. Uma das perguntas mais instigantes sobre o manuscrito Voynich é: quem o escreveu? Se o texto realmente possui algum significado, e muitas evidências sugerem que sim, então alguém precisou concebê-lo. Alguém precisou dominar aquele sistema linguístico desconhecido, desenhar cada uma das plantas imaginárias, cada diagrama astrológico, cada figura feminina envolvida em cenas misteriosas. A autoria do Voynich, assim como sua linguagem, permanece sem resposta definitiva. Mas isso não impediu os estudiosos de levantarem hipóteses, algumas mais plausíveis, outras meramente especulativas. A primeira pista concreta sobre o manuscrito surge com o próprio Wilfrid Voynich, o livreiro antiquário que deu nome ao livro. Quando ele o adquiriu em 1912, encontrou junto com o volume uma carta datada de 1666. O remetente era Johannes Marcus Marci, reitor da Universidade Carolina de Praga, e o destinatário era o padre jesuíta Athanasius Kircher, famoso estudioso de línguas antigas e criptografia. Na carta, Marci pede a ajuda de Kircher para decifrar o manuscrito e afirma que, segundo rumores, ele teria sido escrito por Roger Bacon. Roger Bacon foi um frade franciscano e estudioso inglês do século XIII, conhecido por suas contribuições à filosofia, óptica, alquimia e matemática. Sua figura era envolta em mistério e ele já havia sido associado a escritos esotéricos no passado. A associação com Bacon parece ter encantado Voynich, que passou a promover ativamente essa teoria para valorizar a peça. No entanto, as evidências concretas de que o manuscrito tenha sido escrito por Bacon são frágeis. A caligrafia, o estilo das ilustrações e a datação por carbono colocam a criação do manuscrito cerca de 1,5 séculos após a morte de Bacon. Outro nome que aparece nas investigações é o de Edward Kelly, um alquimista e místico inglês do século XVI que alegava conseguir se comunicar com espíritos por meio de uma linguagem angelical chamada enoquiana.
Kelly trabalhou ao lado de John Dee, astrônomo e conselheiro da rainha Elizabeth Prey. Dee possuía uma vasta biblioteca de manuscritos raros e mantinha correspondência com estudiosos do continente europeu. É possível que o Voynich tenha passado por suas mãos. Um inventário da biblioteca de Dee, feito após sua morte, menciona um misterioso livro incompreensível, com figuras e diagramas, o que poderia corresponder ao Voynich. No entanto, não há confirmação direta de que se trate do mesmo objeto. Se considerarmos a possibilidade de que o Voynich tenha sido uma obra deliberadamente cifrada, escrita para ser compreendida apenas por iniciados, então a autoria se desloca para outro campo, o dos círculos esotéricos europeus. A Europa do fim da Idade Média e do início da Renascença era um caldeirão fervilhante de escolas de pensamento hermético, ordens secretas, confrarias alquímicas e movimentos Rosa-Cruzes. Muitos desses grupos produziam documentos cifrados, símbolos ocultos e textos alegóricos para transmitir conhecimentos espirituais ou científicos de maneira protegida. O Voynich, com seu conteúdo fragmentado e simbólico, poderia ser produto de uma dessas tradições. Uma teoria interessante envolve a hipótese de que o manuscrito foi produzido por um autor solitário, com grande conhecimento em áreas como botânica, astrologia e linguagem, que decidiu criar um compêndio pessoal e enigmático, talvez como um exercício intelectual ou como uma forma de preservar um conhecimento marginalizado pela ortodoxia da época. Essa teoria se alinha à ideia do gênio isolado, alguém que teria criado uma linguagem artificial antes mesmo de termos o conceito moderno de línguas construídas. Embora essa ideia seja atraente, ela também apresenta dificuldades. Criar uma língua do zero, manter coerência por centenas de páginas e ainda ilustrar conceitos simbólicos com tal riqueza visual não é tarefa simples, mesmo para um gênio. Já houve tentativas de identificar o autor com base na caligrafia. Análises paleográficas, que estudam a escrita histórica, compararam o estilo do Voynich com manuscritos da Europa Central do século XV. Há semelhanças com documentos escritos na Boêmia, atual República Tcheca, sugerindo uma possível origem naquela região. Isso se encaixaria com a trajetória documentada do manuscrito, que inclui registros de sua presença na corte do imperador Rodolfo II do Sacro Império Romano Germânico, um conhecido patrono das ciências ocultas, que teria pago uma fortuna por ele. Rodolfo II era fascinado por alquimia, astrologia e ciências não convencionais. Sua corte em Praga atraiu estudiosos e místicos de toda a Europa. Entre eles estavam o próprio John Dee, Tycho Brahe e Johannes Kepler. Se o manuscrito circulou por esse ambiente, é possível que tenha sido escrito por alguém desse círculo ou produzido a pedido do imperador. Mais uma vez, porém, faltam provas documentais definitivas. Uma hipótese mais ousada propõe que o manuscrito foi escrito por uma mulher. Essa teoria se baseia no número elevado de figuras femininas nas ilustrações, muitas delas representadas em ambientes que remetem a processos corporais ou naturais, como banhos, tubos, líquidos e ciclos. Alguns estudiosos sugerem que o conteúdo do manuscrito pode estar relacionado a conhecimentos ginecológicos, parteiras ou sabedoria herbal feminina. Isso o colocaria dentro de uma tradição de saberes femininos que foram suprimidos ou marginalizados ao longo da história, especialmente pela Inquisição. No entanto, essa proposta permanece especulativa, pois não há evidências materiais que sustentem uma autoria feminina, embora também não existam elementos que a refutem diretamente. Outros autores modernos levantaram hipóteses ainda mais radicais. Alguns acreditam que o Voynich tenha sido escrito por seres de outro planeta ou por civilizações anteriores à nossa, cujos conhecimentos se perderam com o tempo. Essas ideias são frequentemente descartadas pelo meio acadêmico por falta de base empírica.
mas continuam a circular em nichos alternativos e inspiram obras de ficção científica e esoterismo contemporâneo. Entre todas essas possibilidades, uma coisa é clara. A autoria do manuscrito Voynich permanece um enigma. As tentativas de identificação do autor ou autores esbarram sempre na falta de referências cruzadas, na ausência de documentos paralelos e na opacidade intencional do próprio livro. E é justamente essa ausência que alimenta tanto o fascínio quanto a frustração dos estudiosos. O manuscrito parece ter sido feito para não ser entendido, ou ao menos não por qualquer um. Mas se não conseguimos saber com certeza quem o escreveu, podemos ao menos entender como ele foi feito. E isso nos leva à próxima etapa da nossa jornada, a análise material do manuscrito Voynich. Vamos explorar como foi produzido o pergaminho, os pigmentos usados nas ilustrações, os métodos de encadernação e o que a ciência moderna, especialmente a física e a química, pode nos dizer sobre a origem concreta desse livro tão etéreo em seu conteúdo. A parte da autoria me intriga demais. Imagina alguém dedicar anos da vida para criar algo assim e nunca explicar nada para ninguém. Se fosse você, deixaria pistas? Ou manteria o segredo até o fim? Compartilha com alguém que adora esse tipo de mistério. Se a linguagem do manuscrito Voynich permanece envolta em mistério, os aspectos físicos do livro oferecem um pouco mais de clareza. A ciência moderna permitiu que estudiosos analisassem o manuscrito com instrumentos de alta precisão, revelando detalhes fundamentais sobre sua composição material. Esses dados, embora não revelem o conteúdo ou a autoria com certeza, ajudam a eliminar hipóteses infundadas e a construir uma linha do tempo mais sólida sobre sua origem. Começamos com o suporte físico do texto, o pergaminho. Ao contrário do papel, que se popularizou mais tarde, o pergaminho é feito a partir de pele de animal tratada, geralmente de bezerros, cabras ou ovelhas. O manuscrito Voynich é composto por cerca de 240 páginas de pergaminho, que foram submetidas à datação por radiocarbono em 2009. Os resultados apontaram com alto grau de certeza que o material foi produzido entre os anos de 1404 e 1438. Isso coloca o manuscrito firmemente no contexto da Europa do século XV, eliminando teorias que associavam sua origem a períodos muito anteriores, como a época de Roger Bacon, no século XIII. Além da datação do pergaminho, os cientistas também examinaram os pigmentos utilizados nas ilustrações. Foi possível identificar que a tinta usada nas letras e contornos é baseada em ferro-galha, um composto típico da época medieval, feito a partir de taninos de galhos de carvalho e sais de ferro. Esse tipo de tinta era comum na produção de manuscritos na Idade Média. Os pigmentos das ilustrações incluem tons de verde, azul, vermelho e amarelo, todos produzidos a partir de minerais e substâncias orgânicas naturais disponíveis na Europa na época. O azul, por exemplo, não é feito de lápis lazuli, um pigmento caro importado do Oriente, mas de azurita, um mineral mais acessível. Isso indica que o manuscrito provavelmente não foi produzido por uma elite rica ou em um centro artístico de prestígio, mas sim por alguém com acesso a materiais de qualidade média, porém com grande habilidade. Outro aspecto revelador é o modo como as páginas foram encadernadas. O manuscrito apresenta sinais de que foi reencadernado em algum momento da sua trajetória. Existem costuras visíveis e alterações nas margens que indicam cortes e ajustes posteriores. Isso significa que o formato atual do manuscrito pode não refletir exatamente sua forma original. Algumas páginas estão fora de ordem, outras estão faltando. Estima-se que o livro já teve originalmente até 270 páginas. Isso levanta questões importantes. O conteúdo que falta poderia conter pistas fundamentais para a decifração, ou talvez essas lacunas sejam parte do próprio mistério. A forma como o texto é distribuído nas páginas também é peculiar.
O manuscrito foi escrito em colunas e parágrafos bem definidos, com espaçamento regular e margens respeitadas. Isso sugere planejamento e método. O escriba ou autor não estava improvisando, mas sim copiando ou redigindo a partir de um modelo mental ou documento prévio. A caligrafia é consistente ao longo de todo o texto, indicando que foi feita por uma única mão, ou seja, provavelmente por uma só pessoa. Não há sinais de hesitação, rasuras ou correções frequentes. A escrita é fluida, elegante, quase como se o autor estivesse completamente familiarizado com aquele sistema linguístico. Além disso, há evidências de que o texto e as ilustrações foram feitos de forma paralela, ou seja, que o autor escrevia e desenhava ao mesmo tempo e não em etapas separadas. Isso se observa pelo modo como as letras contornam figuras, adaptando-se aos espaços disponíveis. A harmonia entre imagem e palavra indica uma intencionalidade artística, um projeto unificado. Isso desmonta a hipótese de que o manuscrito tenha sido apenas um exercício caligráfico ou uma fraude feita às pressas para enganar colecionadores. Outro dado curioso é o uso de códices, conjuntos de folhas dobradas e costuradas, formando cadernos internos. O Voynich está organizado em tais códices, o que era comum nos livros medievais. Mas o número de páginas por caderno varia, sugerindo que algumas partes foram inseridas ou removidas. Alguns folhos possuem dobras internas que revelam diagramas dobráveis, algo raro e sofisticado para a época. Isso demonstra preocupação estética e funcional por parte do autor. As dobras criam uma interação com o leitor, como se exigissem dele um esforço físico para acessar conteúdos mais profundos ou ocultos. Ainda mais intrigante é o fato de que algumas páginas contêm marcas invisíveis a olho nu, mas que foram reveladas por técnicas modernas de imagem multiespectral. Essas marcas incluem linhas guias para diagramação e, em alguns casos, pequenos símbolos adicionais. Não está claro se essas marcas foram feitas durante a produção do manuscrito ou adicionadas posteriormente por alguém tentando estudá-lo. Em todo caso, elas mostram que o manuscrito passou por várias mãos e etapas de manuseio ao longo dos séculos. Outro detalhe revelador está na análise dos traços de DNA e microbiota presentes no pergaminho. Cientistas detectaram vestígios biológicos que indicam o tipo de animal usado para fabricar o suporte, confirmando a origem europeia. Além disso, foram encontrados resíduos de fungos e bactérias compatíveis com ambientes úmidos e com o tempo de vida do manuscrito, o que ajuda a reconstruir os lugares por onde ele passou, como conventos, bibliotecas e arquivos subterrâneos. O estudo material também aponta para a ausência de elementos modernos, o que reforça a autenticidade do manuscrito. Por exemplo, não há pigmentos sintéticos ou traços de papel industrial, o que seria esperado caso se tratasse de uma falsificação do século XIX ou XX. Essa autenticidade é um ponto fundamental para quem acredita que o manuscrito tem significado real e não é apenas uma brincadeira erudita. Essas análises nos permitem concluir que, embora o conteúdo permaneça indecifrado, o objeto físico que é o manuscrito Voynich é genuíno. Ele não é um produto moderno, nem um engodo recente. Ele foi feito com materiais e técnicas compatíveis com a Europa do século XV, por alguém com notável habilidade técnica, caligráfica e artística. Isso torna ainda mais impressionante o fato de que, mesmo com todo esse aparato, o conteúdo permaneça obscuro. E por que isso é importante? Porque confirma que estamos lidando com um livro real, produzido com intenção, esforço e cuidado. Isso fortalece a hipótese de que o manuscrito tem um propósito, seja ele científico, espiritual, medicinal, artístico ou outro ainda desconhecido. Se fosse uma fraude grosseira, os indícios físicos já teriam revelado isso. Mas o que temos é justamente o contrário.
Um livro sofisticado, bem feito, resistente ao tempo e ao esquecimento, desafiando a lógica e os sistemas de conhecimento estabelecidos. Diante de tudo isso, é inevitável se perguntar: o que afinal o manuscrito Voynich está tentando nos dizer? Seria ele um repositório de sabedoria esquecida, um manual alquímico, um compêndio médico? Ou sua função é mais simbólica, talvez ritualística, funcionando como um objeto de contemplação e não de leitura direta? Na próxima parte da nossa jornada, vamos investigar as teorias sobre o propósito do manuscrito, para que ele foi feito, quem o utilizava, se é que alguém usou, e como ele se encaixa nas tradições de conhecimento oculto da história europeia. Cara, o nível de detalhe na construção do livro é absurdo. Só isso já mostra que ele não foi feito por qualquer um. Dá até vontade de ver esse manuscrito pessoalmente. Se você curtir esse tipo de conteúdo, se inscreve para não perder os próximos episódios. Uma vez confirmado que o manuscrito Voynich é genuíno do ponto de vista físico e que foi produzido com materiais e técnicas autênticas do século XV, surge uma das questões mais complexas de todas. Afinal, qual era o propósito desse livro? Por que alguém investiria tempo, talento e recursos para criar uma obra tão elaborada, misteriosa e, até onde sabemos, indecifrável? Essa pergunta nos leva a explorar uma série de teorias que tentam explicar o para quê do manuscrito. A primeira e mais recorrente entre os estudiosos é que o Voynich seria uma espécie de compêndio de conhecimento, talvez um tratado botânico, farmacêutico ou médico, escrito de forma cifrada ou em um idioma artificial para proteger seu conteúdo. Essa proteção poderia ter motivações religiosas, políticas ou mesmo comerciais. Na Europa medieval e renascentista, era comum que certos saberes, especialmente os ligados à alquimia, astrologia e medicina tradicional, fossem considerados heréticos, secretos ou perigosos. Nesse contexto, codificar uma obra era uma forma de preservar conhecimento sem atrair perseguição. O manuscrito apresenta uma seção extensa dedicada a desenhos de plantas, muitas das quais têm raízes, folhas e flores bem delineadas, embora não correspondam exatamente a espécies conhecidas. A semelhança com herbários medievais, que eram catálogos de plantas com propriedades medicinais, é evidente. Esses herbários eram frequentemente usados por médicos, boticários e curandeiros para identificar ingredientes e preparar remédios. Se o Voynich segue essa tradição, então o texto correspondente poderia descrever as propriedades, usos ou métodos de preparo dessas plantas. A dificuldade, claro, está no fato de que as plantas não são identificáveis e o texto permanece impenetrável. Ainda assim, alguns pesquisadores se dedicaram a comparações visuais entre as ilustrações do Voynich e plantas reais. Em alguns casos, encontraram similaridades sugestivas, como flores que lembram orquídeas, raízes que se assemelham a ginseng, ou folhas com padrões parecidos aos da babosa. No entanto, essas comparações são subjetivas, e sem uma chave linguística, não se pode confirmar se a planta desenhada corresponde ao nome ou uso descrito no texto. Isso limita, mas não invalida, a hipótese de que o manuscrito tem um propósito medicinal. Outra seção que chama a atenção é a astrológica. São diagramas circulares com símbolos que remetem aos signos do zodíaco, fases da lua e constelações. Algumas páginas mostram representações de mulheres dentro de círculos, segurando estrelas ou acompanhadas por signos. Isso sugere uma associação entre a astrologia e o corpo humano, algo comum na medicina antiga. Na tradição da medicina humoral, dominante na Europa por séculos, acreditava-se que os corpos celestes influenciavam os fluidos do corpo e, portanto, a saúde. Um manuscrito que unisse botânica, astrologia e anatomia teria, portanto, utilidade prática para curandeiros, parteiras e médicos medievais.
A seção biológica do Voynich, talvez a mais misteriosa, traz dezenas de figuras femininas nuas, muitas delas interagindo com estruturas tubulares, recipientes e sistemas parecidos com redes. Algumas dessas imagens foram interpretadas como representações do sistema linfático, dos órgãos reprodutores ou de banhos medicinais. Há quem veja nessas figuras uma simbologia ligada à fertilidade, à gestação ou aos ciclos do corpo feminino. Isso alimenta a hipótese de que o manuscrito pode ter sido produzido dentro de um contexto feminino, talvez por ou para mulheres, como uma espécie de manual ginecológico ou ritualístico. Embora isso permaneça sem comprovação direta, é um campo de estudo que cresce à medida que mais historiadores passam a considerar a importância dos saberes femininos na medicina tradicional. A seção farmacêutica do manuscrito traz imagens de frascos e recipientes que lembram os usados em boticas da época. Os textos que acompanham essas ilustrações são organizados em blocos semelhantes a receitas. É possível que descrevam fórmulas, modos de preparo ou instruções de aplicação de remédios. Se fosse esse o caso, o Voynich poderia ter sido um manual de práticas terapêuticas reunindo saberes de diferentes áreas: botânica, astrologia, medicina e alquimia. E o uso de uma linguagem cifrada poderia ter sido uma forma de garantir que apenas os iniciados pudessem compreender seu conteúdo. No entanto, nem todos acreditam que o Voynich tenha sido feito para uso prático. Há quem defenda que seu propósito era mais simbólico, espiritual ou ritualístico. Nesse caso, o manuscrito funcionaria não como um livro para ser lido no sentido tradicional, mas como um objeto de poder, contemplação ou meditação. Dentro de certas tradições esotéricas, o ato de codificar o conhecimento é uma prática deliberada. O conhecimento não é dado, mas conquistado. Assim, o Voynich seria uma espécie de prova iniciática, um teste de paciência, concentração e dedicação, em que o conteúdo só se revela a quem está verdadeiramente pronto. Outra teoria interessante sugere que o Voynich foi feito para ser lido por apenas uma ou poucas pessoas, talvez o próprio autor e seu círculo íntimo. Isso explicaria o uso de uma linguagem inventada, que seria compreensível apenas dentro daquele grupo. Seria um idioma privado, como o que algumas crianças desenvolvem entre si, mas com um nível de sofisticação muito maior. Essa ideia é sustentada por estudos linguísticos que indicam padrões consistentes no vocabulário, como prefixos e sufixos, frequências previsíveis e variações que se assemelham a idiomas naturais. Isso sugere que o texto poderia, sim, ser lido e entendido, mas apenas por quem conhecesse suas regras internas. Existem ainda interpretações mais filosóficas sobre o propósito do manuscrito. Para alguns estudiosos, ele é uma obra de arte em si mesma. Seu valor não estaria no conteúdo, mas no próprio mistério. O Voynich seria, então, uma espécie de monumento ao enigma, uma provocação à mente humana, uma lembrança de que nem tudo precisa ser decifrado para ter significado. Ele ocuparia, nesse sentido, um espaço semelhante ao de certas obras da literatura experimental ou da arte conceitual, que desafiam o público a repensar o que é linguagem, comunicação e conhecimento. Essa visão encontra eco na maneira como o manuscrito se tornou um ícone cultural. Ele é citado em romances, filmes, séries de televisão e videogames. Inspirou escritores, artistas e teóricos. Seu valor simbólico ultrapassa, em muitos casos, seu valor acadêmico. Mesmo sem compreender seu conteúdo, sentimos que o Voynich nos diz algo. Talvez sobre nossa sede de sentido, nossa frustração com o incompreensível ou nossa obstinação em tentar decifrar o mundo à nossa volta. Há ainda uma corrente que defende que o manuscrito pode ter tido um propósito terapêutico ou meditativo. Nessa perspectiva, o ato de escrever em uma linguagem incompreensível e desenhar formas simbólicas seria por si só uma prática espiritual,
de autoconhecimento ou cura. Isso se aproxima de certos métodos utilizados por tradições místicas, como os mandalas tibetanos, os sigilos da magia do caos ou os diagramas cabalísticos. O Voynich, nesse caso, seria menos um livro de instruções e mais um instrumento de conexão com o invisível. Com todas essas teorias em jogo, torna-se evidente que o propósito do manuscrito Voynich talvez nunca seja completamente conhecido. Ele pode ter tido múltiplas funções: prática, simbólica, ritualística, estética, ou até mesmo nenhuma delas, pelo menos não de maneira clara para nós. Sua utilidade pode ter sido clara apenas para quem o criou, e o fato de termos perdido o contexto histórico e cultural exato de sua produção torna extremamente difícil reconstruir seu sentido original. Mesmo assim, essa busca por significado é valiosa. O estudo do Voynich nos obriga a exercitar a humildade diante do desconhecido, a reconhecer os limites da linguagem e da razão, e a valorizar a persistência do enigma como parte da experiência humana. Ele nos lembra que há livros que não se abrem com chaves comuns, que há saberes que resistem ao tempo justamente por não se submeterem ao controle. Na próxima e última parte da nossa jornada, vamos refletir sobre o impacto do manuscrito Voynich na cultura contemporânea, nas ciências e nas artes. Vamos examinar como ele continua influenciando gerações, desafiando os limites entre ciência e misticismo, entre razão e imaginação, e por que, mesmo sem resposta, o Voynich talvez seja um dos livros mais importantes já escritos. Ao longo dos séculos, o manuscrito Voynich se manteve como uma espécie de farol para os apaixonados pelo desconhecido. Em uma época como a atual, marcada por um acesso sem precedentes à informação e à tecnologia, é quase paradoxal que um livro escrito há mais de 600 anos continue desafiando nossa compreensão. Mas é justamente isso que o torna tão fascinante. O Voynich resiste. Ele não cede, não revela sua mensagem, não se submete a nenhuma tradução definitiva. E por isso, seu impacto vai muito além do campo da linguística ou da criptografia. Ele penetrou na cultura popular, nas artes, na filosofia e, de certo modo, no imaginário coletivo. Hoje o manuscrito é abrigado na Biblioteca Beinecke de livros raros e manuscritos na Universidade de Yale, sob o código MS-408. Desde que foi adquirido pela instituição em 1969, passou a estar disponível para estudo e consulta, e com o tempo, foi completamente digitalizado. Isso permitiu que estudiosos de todas as partes do mundo pudessem examiná-lo página por página, independentemente de sua localização geográfica. Essa democratização do acesso ampliou exponencialmente o número de pesquisadores, amadores e curiosos que mergulham em sua análise, e não são apenas linguistas ou historiadores. O manuscrito Voynich inspirou artistas visuais, músicos, cineastas, escritores de ficção e designers. Há peças de teatro que giram em torno de sua história, álbuns musicais que tentam traduzir suas ilustrações em sons, romances policiais e thrillers que o colocam no centro de conspirações internacionais. Em muitos desses casos, o manuscrito é retratado como a chave para algum conhecimento antigo e poderoso, algo que poderia mudar o curso da história caso fosse finalmente compreendido. Esse aspecto simbólico é poderoso. O Voynich, mesmo sem significado literal acessível, carrega um peso de mistério que o torna quase sagrado para algumas pessoas. Há quem o veja como um artefato espiritual, uma espécie de livro perdido que esconde verdades transcendentes. Outros o tratam como um desafio lógico definitivo, o último grande código ainda indecifrado da história. E ainda há aqueles que o consideram um espelho, uma obra que, por ser indecifrável, acaba refletindo os desejos, crenças e fantasias de quem tenta interpretá-lo. Esse fenômeno é notável. O fato de que um livro aparentemente incompreensível pode gerar tanto conteúdo e reflexão.
O manuscrito Voynich, nesse sentido, é um catalisador. Ele provoca debates sobre epistemologia, ou seja, sobre os modos de aquisição do conhecimento. Ele nos obriga a perguntar: o que é necessário para que algo seja considerado compreendido? Basta encontrar padrões, traduzir palavras, entender símbolos. E o que acontece quando enfrentamos algo que parece ter estrutura, mas que permanece impenetrável? Essas perguntas ecoam especialmente em um mundo onde as fronteiras entre ciência e misticismo são frequentemente revisitadas. O Voynich é um ponto de encontro entre esses dois universos. Cientistas tentam decifrá-lo com algoritmos, inteligência artificial, análise estatística e espectroscopia. Espiritualistas o veem como um livro esotérico, talvez escrito em um idioma angélico ou como um canal entre o mundo visível e o invisível. E ambos os lados, curiosamente, se frustram, porque o livro não se entrega a nenhuma abordagem com facilidade. O uso de tecnologias de ponta na tentativa de decifração tem gerado avanços importantes. Projetos de universidades como Oxford, Alberta e Yale reuniram grandes bancos de dados linguísticos para comparar padrões do Voynich com línguas conhecidas. Algumas análises computacionais sugerem que o texto obedece à chamada Lei de Zipf, uma regularidade estatística observada em idiomas naturais. Outras apontam que o manuscrito contém estruturas hierárquicas de palavras e repetições consistentes, como prefixos ou radicais que se repetem em contextos semelhantes. Tudo isso indica que, se o texto for um embuste, é um dos mais sofisticados já produzidos. A criptografia moderna também se debruçou sobre o enigma. Técnicas de análise de frequência, criptanálise e simulações probabilísticas foram empregadas por anos. Criptógrafos da NSA e de universidades com tradição em segurança digital estudaram o Voynich sem sucesso definitivo. Isso leva alguns a proporem que, talvez, o livro utilize uma codificação polialfabética desconhecida ou um método de transposição altamente complexo, ou até mesmo que cada símbolo represente um conceito em vez de uma letra, uma espécie de logograma, como o usado em idiomas como o chinês. No entanto, até hoje, nenhuma dessas abordagens conseguiu oferecer uma tradução coerente, replicável e amplamente aceita. As traduções que aparecem periodicamente nos jornais ou na internet, com manchetes promissoras como Manuscrito Voynich finalmente decifrado, quase sempre se baseiam em métodos falhos, interpretações livres ou saltos lógicos que não se sustentam. Em geral, tais anúncios são rapidamente desmentidos por especialistas. Isso nos leva a um ponto fundamental. O valor do manuscrito Voynich não reside apenas em sua decifração. Seu verdadeiro valor pode estar justamente no fato de que ele continua resistindo à decifração. Ele é um lembrete vivo de que, apesar de todo o avanço tecnológico, ainda existem fronteiras do conhecimento humano que não conseguimos ultrapassar. E talvez nunca consigamos. Essa constatação não é um sinal de fracasso. Pelo contrário, é uma oportunidade rara de confrontar nossos próprios limites. Em um mundo onde tudo parece ter uma resposta no Google, o Voynich nos obriga a desacelerar, a aceitar o mistério, a valorizar o processo mais do que a solução. Ele é, em certo sentido, um manifesto silencioso da paciência intelectual. Isso não significa que devemos desistir de estudá-lo. Pelo contrário, cada tentativa séria de análise, cada hipótese testada com rigor, cada cruzamento de dados que elimina uma possibilidade, nos aproxima de compreender não apenas o manuscrito, mas o próprio ato de buscar. A ciência cresce também através dos enigmas não resolvidos. Eles são os pontos de tensão que desafiam os paradigmas e impulsionam a criatividade. Além disso, o Voynich oferece um campo fértil para a colaboração entre disciplinas.
É raro ver projetos que envolvem linguistas históricos, matemáticos, artistas gráficos, químicos, historiadores da arte, criptógrafos e especialistas em inteligência artificial trabalhando juntos em torno de um mesmo objeto. O manuscrito, nesse aspecto, é um catalisador de diálogo interdisciplinar. Um ponto de convergência entre o que há de mais técnico e o que há de mais intuitivo na experiência humana. Talvez um dia, alguém, ou uma equipe, encontre a chave certa. Pode ser que um manuscrito semelhante seja descoberto, oferecendo pistas cruciais. Ou que algum descendente direto do autor revele um diário esquecido com instruções. Ou talvez uma combinação de inteligência artificial e lógica humana alcance um ponto de convergência. Mas mesmo que isso nunca aconteça, o Voynich continuará a cumprir seu papel. Nos lembrar que o desconhecido existe e que vale a pena persegui-lo. E assim, chegamos ao final desta jornada. Ao longo das 6 partes deste estudo, mergulhamos em todos os aspectos possíveis do manuscrito Voynich. Sua descoberta, suas tentativas de decifração, sua misteriosa autoria, sua construção física, seu possível propósito e seu impacto cultural. Mas, acima de tudo, refletimos sobre como um livro pode ser muito mais do que palavras e imagens. O manuscrito Voynich é um desafio, um espelho, um enigma, mas também é uma celebração da curiosidade humana. E talvez, no fim das contas, isso seja exatamente o que ele pretende ser.